Olá, queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube, no nosso curso Pregador com Propósito. Estamos no nosso módulo de número 3 do nosso curso e na aula anterior nós entendemos os fundamentos homiléticos e a importância da exegese bíblica como base da pregação fiel. Hoje, nós vamos avançar para a parte prática, tá ok? Com o seguinte tema: etapas metodológicas da construção de um sermão bíblico. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das aulas mais esperadas do curso. Ela está logo no início dele, mas ela é uma das mais esperadas pelos alunos. É a hora de você aprender a transformar o texto bíblico em mensagem, com estrutura, clareza e também com fidelidade ao texto. Nós temos como objetivo na aula de hoje apresentar as etapas essenciais da preparação de um sermão bíblico, ensinar como transformar exegese em esboço e esboço em mensagem pregada. Ensinar também a evitar improvisação e dependência de repetições. Nós temos também como objetivo na aula de hoje proporcionar a vocês um modelo prático de construção homilética e preparar o pregador, ou seja, você, para ministrar com clareza, verdade e impacto. A primeira coisa que precisamos aqui, queridos, ter em mente é que inspiração não é improvisação. Grave isso, é importante. Inspiração não é improvisação. A inspiração do Espírito não anula a preparação do servo de Deus. Quem disse isso não sou eu, foi John Stott. Muitos confundem ser ungido com ser improvisado. Mas toda pregação que não é pensada, orada e organizada, ela não é digna do púlpito. A pregação bíblica, ela exige método. Não para limitar o espírito, mas para servi-lo com responsabilidade. Esse é o ponto. Eu costumo dizer que púlpito não é lugar de ideias soltas, mas de verdades bem construídas. E eu vejo a diferença no meu ministério em pensar e ver as coisas dessa forma, por este ângulo, com esta ótica. Em primeiro lugar, o que é um sermão bíblico? O sermão bíblico é aquele que nasce do texto bíblico, não da criatividade ou da opinião do pregador. O que é um sermão bíblico? Ele é centralizado nas escrituras e não em frases de impacto ou recursos humanos. O sermão bíblico, ele aponta para Cristo e não para o pregador ou sua performance. O sermão bíblico possui clareza, lógica e aplicação prática, facilitando a compreensão e a vivência do que foi pregado. Um exemplo claro disso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 35, onde a Bíblia nos diz: Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Esse texto, queridos, relata um encontro entre o evangelista Filipe e um oficial etíope, um eunuco, que estava retornando de Jerusalém e lia o livro do profeta Isaías em sua carruagem. O homem não compreendia o que lia,
Então Filipe, guiado pelo Espírito Santo, se aproximou e a partir daquela passagem bíblica começou a explicar-lhe o significado, apresentando-lhe Jesus como cumprimento daquela profecia. Esse episódio, queridos, é um modelo claro do que é um sermão bíblico. Ele parte de um texto bíblico específico, é explicado com clareza e ele aponta diretamente para Cristo. Esse é o padrão que todo sermão fiel às Escrituras deve seguir. Esse é um modelo. Texto, clareza, Cristo no centro. Então nós vamos agora para um ponto muito importante, que é sobre as 7 etapas da construção de um sermão bíblico. Eu sei, eu mandei para vocês aí o PDF da aula de hoje, na verdade de todo esse módulo, né? Mas é importante, se você tiver papel, caneta, um caderno de anotações, anote, porque você vai gravar isso, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui as 7 etapas da construção de um sermão bíblico. Primeira etapa, a escolha do texto. Aldoir, mas isso é muito óbvio. Nem sempre. Pelo incrível que pareça, eu como professor já há alguns anos, posso te afirmar isso. Por mais simples que pareça, é necessário dizer, a primeira coisa é a escolha do texto. O ponto de partida de um sermão bíblico não é uma ideia prévia, é o próprio texto das Escrituras. O pregador não deve começar com um tema na cabeça e sair procurando versículos para sustentá-lo. Por isso que eu disse para vocês que, ainda que pareça muito óbvio o que eu estou dizendo, que a primeira coisa é escolher o texto, acontece muito das pessoas terem uma ideia, um tema, e aí começarem a procurar texto para aquele tema, texto para aquela ideia que ele teve. Não, queridos. Eu preciso ter um texto. Do texto eu vou extrair a mensagem. Ok? Ok? Vamos lá. Prosseguindo aqui. Em vez de você sair procurando o texto para se encaixar o teu tema, a tua ideia, tá? Você deve começar com a Bíblia aberta, buscando ouvir a voz de Deus através da sua palavra, tá? Ore, peça direção ao Espírito Santo. Diga, Senhor, qual é a palavra que o teu povo precisa ouvir nesse momento? Que essa igreja precisa para esse tempo? Evite, queridos, escolher textos populares apenas para agradar a audiência. Não faça isso. Forçar temas ou ideias pessoais sobre versículos fora do contexto bíblico. Usar a Bíblia como um apoio para mensagens motivacionais e opiniões humanas. A escolha do texto é o alicerce de todo o sermão. De todo o sermão. Se ela for feita de forma superficial ou tendenciosa, o restante da mensagem também será comprometido. Então, a primeira coisa que você precisa se preocupar é em escolher o texto. Escolha o texto. Amém até aqui? Podemos prosseguir aí? Segunda etapa do sermão. É a exegese, que eu já disse para vocês que é o extrair o sentido do texto. Depois de você escolher o texto, o próximo passo é a exegese, que significa extrair o sentido original do texto e não impor a ele ideias externas, que aí é a exegese, que eu já expliquei isso para vocês, se não me engano, na aula anterior, não é? Então, trata-se aqui, queridos, de um processo cuidadoso, reverente, de investigação bíblica, em que buscamos compreender o que o autor inspirado realmente quis comunicar aos seus leitores originais. Então, passos importantes aqui na hora de você fazer a exegese do texto.
Leia o texto várias vezes de forma atenta e orante. O que é orante? Voz alta, ok? Tudo aquilo que você lê em voz alta, você grava mais fácil. Você quer aumentar o teu grau de memorização do que você está estudando? Leia em voz alta e escreva. Aí você vai gravar mesmo, tá? Se você fizer aquela leitura só de passar o olho, você vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Se você ler em voz alta, já vai ajudar muito. Se você ler em voz alta e ainda escrever, anotar, rabiscar, aí é sensacional, ok? Então vamos lá. Identifique, a partir dessa leitura, palavras-chave, verbos importantes. Se atente sempre aos verbos, ok? Repetições e ligações com outros textos. Consulte o contexto do texto que você escolheu. É necessário, é importantíssimo, é indispensável. Consulte o contexto histórico. Aldir, o que vem a ser o contexto histórico? É o que estava acontecendo naquela época. Qual era o pano de fundo que envolve esse texto? Ok? Contexto literário. Ou seja, qual é o gênero do texto? É narrativa? É poesia? É profecia? É ensino? Etc. Você precisa saber qual é o gênero literário do texto que você está estudando. Outro, contexto bíblico. Como esse texto se conecta com o restante das escrituras. Perguntas aqui que podem ajudar na hora de você fazer a exegese. O que esse texto dizia aos ouvintes originais? Você precisa ter essa resposta. Ok? Outra pergunta. O que ele revela sobre Deus, sobre o ser humano e sobre o plano da redenção? Ou seja, o que esse texto aqui está querendo me ensinar ou me mostrar, me revelar acerca de Deus, da pessoa de Deus? O que esse texto quer me mostrar acerca do ser humano? O ser humano como foco do texto nesse momento? O que o texto quer falar a respeito do homem, né? E assim por diante, tá? Então, a exegese, ela nos impede, queridos, de distorcer o texto e nos mantém firmes na verdade da palavra, tá? Sem uma boa exegese, o sermão corre o risco muito grande de ser apenas uma opinião pessoal com aparência de pregação. E aqui, antes de a gente ir para o próximo passo, eu quero fazer uma pergunta para você. Se o que eu estou pregando, afirmando aos meus ouvintes, que foi o que Deus falou, e não foi o que Deus falou, Deus vai assinar embaixo? Deus vai aprovar? Deus vai dizer ok? É óbvio que não. Porque eu estou vendendo uma mentira para o meu público. Eu estou dizendo que Deus disse algo que Deus nunca disse. Como eu dei o exemplo para vocês lá de Jó, capítulo 14. Ah, você é a árvore que ainda é cortado, vai renovar e vai não sei o quê, haverá renovo para você, ao cheiro das águas. O texto nunca disse isso. Então eu estou te vendendo uma mentira. Eu estou dizendo que Deus, através daquele texto, está dizendo uma coisa que ele nunca disse. Não tem como Deus aprovar isso. Não tem como Deus assinar embaixo. É como se eu estivesse dizendo assim, eu sei que Deus fez uma coisa, mas eu venho e digo assim, não, Deus na verdade fez isso aqui, não é verdade, Deus? E aí Deus vai falar assim, Deus não é mentiroso, né? Se Deus fosse mentiroso, diz, tá bom, foi. E quando na verdade não foi, ele não disse. Então você precisa ter esse cuidado. Precisa ter esse entendimento, tá ok? Vamos lá. Parte 3. Essa é a ordem, queridos, eu estou dando vocês aqui a ordem, tá? O passo a passo. É essa a ordem mesmo. Escolhe o texto, faz a exegese do texto. Aqui já vai alguns dias de pesquisa, hein? Aldoir dias, um bom sermão, dias, ok? Vai tempo. Primeiro para escolher o texto. Depois que você escolheu o texto, você vai começar a ler ele várias vezes. Leu várias vezes? Entendeu o texto? Ok? Aí você vai para aquela parte de pesquisa, onde você vai começar a fazer a exegese, buscar o pano de fundo. Você vai atrás de informações históricas, ok? Vai dar trabalho, você vai pegar palavra por palavra, vai começar a extrair o sentido original delas. Vai dar trabalho. Então você tem agora
Aqui você já tem um conglomerado de informações nesse ponto. Nesse ponto aqui você já tem um texto, um monte de informação acerca do texto que você escolheu. Então tá um pouco bagunçado ainda. Você tem muita informação agora, você já tem um texto, muita informação. O que eu tenho que fazer agora, Alder? Definir o tema. Definir o tema agora, isso, agora que você definiu o tema. Tá? Após a exegese, o próximo passo é definir o tema do sermão. O tema é uma frase curta, clara e fiel ao conteúdo do texto bíblico. E essa frase curta, clara e fiel ao texto bíblico, ao conteúdo do texto que você acabou de estudar, ela tem que expressar a ideia central da passagem. Ou seja, ele serve como um resumo teológico e prático do que será comunicado. Aqui está o segredo. Por que eu tenho que escolher o tema agora? Porque agora eu já sei qual é o texto, eu já conheço o texto, eu já sei sobre o que o texto está falando, eu já sei qual é o tema central deste texto. Agora eu posso extrair um tema. Porque como que eu vou dar um tema para uma mensagem de um texto que eu não sei exatamente sobre o que o texto está falando? E aí que você percebe em muitas pregações hoje, de muitos pregadores, que eles dão um tema, mas prega sobre outra coisa. Você fala, ué, mas ele deu um tema específico, mas o assunto, na verdade, foi outro. Foi outro. Porque ele escolheu o tema antes de ter estudado o texto. Você entendeu? Qual é o problema de você querer escolher o tema antes, sem ter estudado o texto, sem saber o que de fato o texto está querendo dizer? Aí você diz, olha, hoje eu vou falar sobre abacaxi, mas na hora que você começa a pregar, você está falando sobre pera. E quem está te ouvindo está dizendo assim, meu Deus, mas ele falou uma coisa no começo, criou uma expectativa em nós no início, mas está falando outra coisa, está pregando outra coisa. Por esse motivo. Por isso que essa sequência que eu estou passando para vocês. Tá bom? Vamos lá. Esse tema deve refletir o coração da mensagem do texto, ser simples e compreensível, apontar para a verdade principal do que Deus revelou naquela passagem. É isso que o tema precisa ter. O tema não deve ser genérico demais ou fora do contexto. Ele não pode impor ideias que não surgem claramente do texto. E ele não deve ser apenas uma frase de efeito para impressionar o público, de forma alguma. Aldir, como que eu faço para extrair o tema de um texto bíblico? Vamos lá, eu vou tentar aqui te dar uma luz acerca disso, tá bom? Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade em extrair o tema, né? Então, faça uma leitura atenta do texto, após a exegese feita, e pergunte-se, tá? Qual é a mensagem central que o autor está transmitindo aqui? Ao conseguir essa informação, você pode também fazer outra pergunta. O que essa passagem revela sobre Deus e sobre o ser humano e sobre a salvação? Há alguma tensão, necessidade ou transformação acontecendo no texto? Use essa ideia, tá, para construir uma frase que resuma o conteúdo e o propósito da passagem. Entenderam? Vamos lá. Vamos partir para um exemplo prático aqui agora para facilitar o entendimento de vocês dentro de tudo que eu estou falando, tá bom? Vamos trabalhar com o texto de João, capítulo de número 4, que é muito conhecido por todos vocês. Jesus e a mulher samaritana. Observações do texto. Jesus encontra uma mulher sedenta de água e de sentido para a vida. Ele revela o seu pecado, oferece água viva e ela é transformada. Então, disso, nós vamos pensar aqui em alguns temas possíveis. Por exemplo, a sede que só Jesus pode saciar. Esse tema pode ser? Ótimo. Tá dentro de tudo que a gente tirou aqui como lição, como observação do texto que a gente quer pregar. A sede que só Jesus pode saciar. Outro tema possível. Cristo, a fonte da verdadeira vida. Extraordinário também. Outro tema possível. Quando a graça encontra a sede da alma. Muito bom. Temas extraordinários para este texto. Perceba que o tema não é o título do sermão. Isso pode ser mais criativo, mas ele é a ideia central que guia toda esta
pregação. Entenderam sobre o tema? Vamos partir para a quarta fase da construção deste sermão. Essa aula acho que vai ficar um pouquinho mais extensa que as demais, mas realmente ela é o conteúdo um pouquinho mais maçante, mas é uma das aulas mais extraordinárias que vocês vão ter aqui, que vai ajudar muito vocês. Então vamos lá. Quarta parte. Divisão em tópicos. Depois de definir o tema, é hora de construir o corpo do sermão, tá? O esqueleto dele. A estrutura mais recomendada é a de 3 a 4 tópicos, tá bom? Que geralmente vai dar o tempo do que dão pra gente pregar, tá bom? Entre 40 minutos a no máximo 1 hora, que é o que a maioria das igrejas acabam dando aí, né? 3 a 4 tópicos geralmente dá tempo de você fazer tudo o que você precisa. Saudar a igreja, agradecer quem te convidou, fazer a leitura do texto, fazer a introdução e vir pregando. Geralmente é o que acaba dando o tempo certo, tá? 3 a 4 tópicos que sigam a lógica natural do texto bíblico, tá bom? Vamos lá. Essa divisão, ela deve ajudar o ouvinte a acompanhar a progressão da mensagem e aplicar cada parte da palavra de forma prática. Você já deve ter ouvido a pregação de alguém que não tinha tópicos, ou então esses tópicos não estavam divididos de forma tão clara ou até cronológica, ao ponto que o sermão dele virou uma verdadeira bagunça e você estava ouvindo e você disse, olha, eu não consegui entender uma coisa ou outra que ele aplicou, eu recebi, mas lógica, entender, poder te dizer depois que ele pregou, que ele começou aqui, falou sobre isso, e chegou aqui, eu não consigo, né? Por esse motivo aqui. Não soube fazer a divisão dos tópicos, tá? Cada tópico deve conter os seguintes elementos essenciais. Primeiro, exposição do texto. Leia ou destaque o versículo ou o trecho correspondente. Depois, mostre claramente de onde o ponto está sendo tirado. Perfeito? Explicação do texto. Ok? Você acabou de expor o texto desse tópico. Agora você vai explicar o texto que você acabou de expor. Traga o sentido bíblico e contextual. Use a exegese feita anteriormente. Explique palavras-chave, contextos históricos e o significado original da passagem. Por exemplo, ontem eu preguei sobre Apocalipse capítulo 5 e na introdução da mensagem eu fiz a exegese da palavra tribulação que o apóstolo João fala. A palavra tribulação ali é literalmente ser esmagado. João está fazendo alusão a um método de tortura que existia naquela época pelos romanos, onde eles colocavam sobre o peito da pessoa que estava ali presa, sendo julgada, né, uma pedra muito grande, ao ponto que fazia a pessoa perder o ar, então ele precisava confessar, né, eles faziam o que queriam fazer ele confessar, ou até mesmo matá-lo daquela forma. Então o João está fazendo alusão àquilo, é a palavra que ele usa. O que João está dizendo? João está dizendo assim, olha, eu estou em tribulação, eu estou sendo literalmente esmagado, pressionado pelo sistema romano para que eu confesse, para que eu negue a Jesus, para que eu largue a fé e etc. Mas eu continuo firme. Então, eu fiz a exposição do texto, eu fiz a exegese dessa palavra, eu expliquei o texto, ok? E aí eu venho com uma frase de impacto. Eu trouxe ali nesse sermão uma frase de impacto sobre isso, né? Qual seria a frase de impacto? João, mesmo esmagado pelo sistema, não desistiu. Frase de impacto, entendeu? A frase de impacto é uma declaração curta e marcante que resume o ponto do tópico. Estão entendendo? Serve para fixar a ideia na mente do ouvinte. Por exemplo, aqui nesse texto. Quem bebe da fonte do mundo continua sedento, mas quem encontra Jesus nunca mais será o mesmo. Percebeu? E aí, Aldir, depois disso,
Depois disso vem a aplicação ao ouvinte. Eu fiz a exposição do texto, eu expliquei o texto, eu trouxe uma frase de impacto para marcar o ouvinte acerca da explicação que eu dei do tópico, e agora eu venho com a aplicação ao ouvinte. Ou seja, mostre como essa verdade se conecta com a vida das pessoas hoje. Isso é importante, gente. Tem que ser feito, tá? Traga para a realidade do ouvinte casamento, trabalho, emoções, fé, lutas pessoais, etc. Ok? Você precisa fazer essa aplicação. A pessoa precisa entender o que aquele texto quer dizer para ela, onde ela se encaixa dentro daquele texto, daquele assunto. Por fim, eu costumo, em minhas ministrações, colocar uma espécie de palavra profética, uma declaração de fé. É um momento que eu acabo recebendo ali uma inspiração da parte do Espírito Santo, onde eu libero uma palavra profética sobre a vida. Não, nem em todos os tópicos eu faço isso, mas geralmente ali nos últimos, ali no final da mensagem, eu acabo fazendo. O que é isso? É a forma de você finalizar o tópico com uma declaração de fé, esperança ou transformação baseada na verdade bíblica ensinada. Isso ajuda a ativar uma resposta no coração do ouvinte. Isso acaba apontando para a ação de Deus no presente. Por exemplo, hoje Jesus continua encontrando os sedentos à beira dos poços da vida e ele quer saciar a sua alma com água viva. Então, ao fazer essa aplicação aqui, essa declaração de fé, a pessoa vai acabar dando uma resposta, ele vai responder ao púlpito, ao altar, tá bom? Então vamos lá para um exemplo prático deste sermão aqui. Texto base, João capítulo 4, do versículo 1 ao 30, onde fala sobre a história da mulher samaritana. Neste exemplo, nós observamos um sermão temático e expositivo, tá ok? Estruturado em 3 tópicos, seguindo o fluxo natural da narrativa e aplicando a estrutura ensinada anterior, ou seja, exposição do texto, explicação, frase de impacto, aplicação em palavra profética. Vamos lá. Tópico 1. Jesus quebra barreiras para alcançar corações. Sensacional. Sensacional. Ok? Expor o texto. Qual seria a exposição do texto? Versículo 4 ao 9. É onde fala sobre esse tópico, né? Faria então a explicação desse texto. Essa exposição do texto, você pode fazer ela narrando ele, narrando o que está acontecendo ali, como se estivesse contando uma história. Então, vamos lá, para ficar mais fácil. Qual é o tópico? Jesus quebra barreiras para alcançar corações. Como eu posso expor esse texto que fala desse tópico aqui, que é do versículo 4 ao 9? Narrando ele, contando a história, o que está acontecendo ali, ok? Então você pode expor o texto, isso aqui é muito legal, tá? Você pode expor o texto, aplicar esse texto. Como que você vai fazer isso? Depois de expor ele, você vai fazer essa explicação. Jesus, ao passar por Samaria, escolhe deliberadamente se aproximar de uma mulher samaritana, alguém rejeitada pelos judeus por motivos étnicos, religiosos e morais, em uma cultura em que os homens não falavam em público com mulheres desconhecidas e judeus evitavam contato com os samaritanos. Jesus rompe as barreiras para revelar o amor de Deus. Percebeu? Eu fiz aqui a explicação do texto. A explicação dele. Eu posso ter exposto o texto de forma simples, narrativa, aí eu faço essa explicação, aí eu venho para a parte da frase de impacto, que é o que vai marcar o ouvinte aqui agora. Como? Jesus não evita fronteiras, ele atravessa para transformar. Aí, a pessoa já acabou de receber isso aqui, essa palavra já marcou ela, mas você quer dar mais ênfase, você quer fazer a pessoa, esse sermão ser inesquecível para ela. Então o que você vai fazer? A aplicação agora. Você vai conectar ela com o texto. Ela descobriu uma verdade, de fato, Jesus não evita fronteiras, ele atravessa para transformar. Mas e eu? Onde eu entro nisso aí?
eu entendi a exposição do texto, eu entendi a explicação do texto, eu entendi essa frase de impacto, mas e eu? Onde eu entro nisso aí hoje? O que Deus tem para mim hoje com relação a esse texto? Entra a parte da aplicação, ok? Quais barreiras têm te impedido de se aproximar de Deus? Então é uma aplicação de cunho reflexivo, você vai fazer a pessoa pensar. Existem aplicações diferentes, ok? Como eu já mostrei para vocês aqui anteriormente. Essa aqui que eu estou dando agora é de um cunho mais reflexivo, você vai fazer a pessoa pensar. Quais barreiras têm te impedido de se aproximar de Deus? Vergonha, traumas, religião? Hoje o Senhor quer ultrapassar todas elas para alcançar o seu coração, para sarar a tua alma, para transformar a sua vida. Aí entra aquela palavra profética que eu falei para vocês. Hoje Jesus atravessa tudo o que te separa da presença dele e te encontra exatamente onde você está, entendeu? Então você vai gerar no público essa conexão com o texto, haverá, sem sombra de dúvida, sem você precisar pedir, levanta a mão, abra a boca para dar glória a Deus. Não que seja errado, é que às vezes realmente a pessoa está tão desconecta, ela está com tanta dificuldade de conseguir reagir, mostrar que entendeu, que às vezes o pregador acaba fazendo isso. Eu não julgo quem faz isso não, tá? Só acho que tem horas que é excessivo, então você tem que saber dosar. Mas errado não é, tá bom? Isso é... A gente precisa ter um pouquinho também de né, equilíbrio, gente, né? Então, vamos lá. Mas só de fazer isso aqui que eu estou te mostrando, você já vai perceber que naturalmente as pessoas vão responder a mensagem. Naturalmente. Tá bom? Coisa que se você só expor o texto e explicar o texto, as pessoas vão falar assim, o pregador pregou Bíblia? Pregou Bíblia. Explicou o texto, explicou, saiu entendendo tudo o texto. Mas e aí? Faltou um negócio. O que é esse faltou? Alguns falam, é a graça, é a unção. Verdade, alguns não tem graça mesmo, não tem unção mesmo. Mas nem sempre é. Às vezes o pregador tem graça, tem unção, ele só não aplicou. Então parece que aquele pregador é gelado, aquele pregador faltou alguma coisa, faltou uma graça. Não, faltou técnica mesmo. Faltou aplicar, faltou conectar o público com o texto. Às vezes foi só isso. Não é que orou pouco, está sem graça de Deus na vida, sem unção. Pode ser, mas às vezes, irmão, não é isso, ok? Então vamos lá. Aí segue-se aí, tá? Tópico de número 2, né? Jesus confronta para libertar, é a mesma ideia do que eu já apresentei para vocês aqui. Segue-se ali o tópico 3, Jesus sacia a sede com a água da vida. Tem um sermão que já, se quiserem pegar esse aqui, tá praticamente pronto. Você pode pegar esse sermão aqui que eu dei como modelo para vocês e usar ele como estrutura para os outros que vocês vão fazer. Perfeito, se você achou legal isso aqui, bacana, já está praticamente pronto o esqueleto desse sermão. Claro, ainda faltam algumas coisas, né, que nós vamos ver daqui a pouco, mas já é uma estrutura muito boa, tá bom? Vamos lá para a próxima parte. Eu entendi essa parte dos tópicos, da exposição do texto, explicação do texto, frase de impacto, aplicação, declaração profética, entendi tudo isso. Mas eu acho que você pulou uma parte. Eu acho que você pulou a parte do começo. Qual a parte do começo? A introdução. Você esqueceu a introdução. Não, eu não esqueci, não. Não esqueci. Definitivamente eu não esqueci. A introdução vem agora. Mas eu já estou quase com o sermão pronto. Agora que vem a introdução? Sim, é agora que vem a introdução. A introdução não é feita no começo, gente. Como que eu vou fazer a introdução de uma mensagem que eu nem sei sobre o que Deus realmente vai falar ou quer falar com aquele povo? Eu vou construir uma introdução, eu vou começar a introduzir o texto falando sobre uma coisa, e na hora que eu começar a pregar, o público vai falar assim, ué, falou sobre churrasco e agora tá vindo com miojo. Não entendi nada. Não teve pé nem cabeça. Claro, ele fez a introdução antes de ter feito tudo isso. A introdução vem só agora. Só agora. Vamos lá? A introdução, queridos, tá? Primeiro a gente precisa entender aqui qual que é a função da introdução do sermão, tá bom? A introdução é um momento de aproximação entre o texto bíblico e a realidade do ouvinte. Então, a introdução, ela deve captar a intenção imediatamente, ela deve conectar o público com a mensagem,
ela deve preparar o terreno emocional e espiritual para a exposição bíblica, ok? Então, a introdução não deve ser um bloco separado do sermão. Ela é o trampolim que leva o texto à mensagem principal. Tem que haver essa conexão. Senão fica isso aí que eu acabei de falar para vocês. Você começa com a introdução falando sobre uma coisa, e aí quando chega na hora da mensagem mesmo, tá desconexo. Porque você deixou fazer a introdução primeiro, em vez de deixar para fazer ela só agora, ok? Por isso a importância de fazer ela agora, nesse momento, tá bom? Então eu separei para você aqui alguns tipos de introdução de um sermão, porque todo mundo pensa que introdução é tudo igual. Não é. Existem várias formas de você fazer a introdução do sermão. Primeira delas, eu vou só citar aqui, eu não vou ter tempo para a gente poder trabalhar cada uma delas, senão viram, em vez de uma aula de um curso, isso aqui está virando quase um seminário. Então, não é a ideia. Mas vamos lá, vamos lá. Primeira, narrativa, tá? Então, ela começa contando uma história real, fictícia, bíblica ou contemporânea, ok? Ela cria conexão emocional e gera empatia com o público, tá bom? Por exemplo, contar a história de alguém que perdeu tudo na vida antes de introduzir um sermão sobre o livro de Jó. É um tipo de introdução válido. Eu não uso, não faço isso, tá bom? Eu prefiro usar outros modelos. Mas é um modelo, é válido, entendeu? Desde que esteja conectado com o que você vai pregar, tá bom? Pensa nisso. Perigoso isso aqui, tem que saber usar, tá bom? Então, quando usar, tá bom? Quando o sermão trata de dor, superação, providência ou esperança, em mensagens evangelísticas ou de consolo, tá bom? Outra introdução, essa eu usei recentemente em um dos meus sermões e eu gostei bastante. Retórica, ou seja, são perguntas, né? É introdução construída com perguntas provocativas e desafiadoras. O objetivo dela aqui é despertar curiosidade, reflexão, identificação. Por exemplo, o que fazer quando oramos e o céu parece fechado? O que fazer quando tudo que temos é silêncio e espera? Né? Então, foi exatamente isso ali que Zacarias e Isabel viveram. Eu fiz uma introdução, assista depois ali essa mensagem que eu prego sobre Zacarias, acho que foi a última que eu postei no canal, sobre Zacarias e Isabel, sobre o nascimento de João Batista. Dá uma olhada na introdução da mensagem que eu preguei. Dá uma analisada, você vai ver. É uma introdução retórica, ok? Eu trago perguntas que eu responderei elas durante a mensagem. Perguntas essas que eu extraí da vida de Zacarias e Isabel. E eu só pude extrair aquelas perguntas porque eu já sabia do texto. Eu já tinha feito a pesquisa dele, estudo sobre ele, dividido os tópicos dele. Então ali eu já tinha todo o histórico deles, então a partir dali eu extraí perguntas retóricas que foram respondidas durante a mensagem. Ok? Assista lá, vai ser importante você ver isso. Então, quando usar? Quando o texto traz situações humanas profundas, por exemplo, esperar, dor, crise, serve para envolver rapidamente a audiência emocional e espiritualmente. Eu percebi muito isso. Esse tipo de introdução que eu fiz conectei o público muito rápido na introdução. Já na primeira, na segunda, na terceira pergunta que eu fiz, as pessoas já estavam totalmente conectadas comigo. Totalmente, a igreja inteira. Em todos os lugares que eu preguei essa mensagem. Então é um tipo de introdução muito bom, tá? Muito bom mesmo. Eu gostei bastante de usar ele. Outro tipo de introdução é o que a gente chama de textual. Inicia diretamente com a leitura e exposição inicial do texto bíblico. Também gosto bastante. Ela prioriza as escrituras desde o início. Né? Por exemplo, abra sua Bíblia lá em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, mas será que entendemos o que ele realmente significa? Então, você vem aqui, né, trabalhando já diretamente no texto. Quando usar? Quando o texto por si só já é impactante e chama atenção. Então, faço muito isso, muito mesmo. Em sermões mais expositivos e doutrinários, tá bom? Outro ponto, outro tipo de introdução, temática. Começa falando do tema geral do sermão, antes de apresentar o texto. Então, ele
serve para preparar o entendimento do público sobre o assunto principal. Por exemplo, vivemos em uma geração que fala muito sobre perdão, mas pratica pouco. O que significa realmente perdoar? Jesus nos conta isso na parábola do filho pródigo. Entendeu? Quando usar esse tipo de introdução? Em mensagens doutrinárias, pastorais ou éticas. Quando o tema é relevante e precisa de preparação antes de abrir o texto, tá bom? Outro tipo de introdução, contextual. Traz logo no início informações históricas, culturais e contextuais do texto. Eu uso muito isso aqui. Muito. Né? Eu acho que uma das coisas que mais prendem as pessoas nas minhas pregações no YouTube, eu percebi isso ao longo dos anos, e é o que faz as pessoas mais assistirem as minhas pregações, é justamente a minha introdução. Os primeiros 25 minutos das minhas mensagens é onde dá um pico de maior número de pessoas assistindo. Depois começa a cair gradativamente um pouquinho, que é a parte onde vem as aplicações. Então as pessoas já conseguiram pegar as informações que elas queriam para preparar os seus sermões. Porque no meu canal muita gente vem para estudar para isso, para poder pregar as suas mensagens. Então eu já entendi isso. Então prendo muito público na introdução. Minhas introduções prendem demais as pessoas, porque eu uso muito esse método aqui, tá? O objetivo é situar o ouvinte na realidade original do texto bíblico, tá? Esse tipo de introdução dá um pouco mais de trabalho, porque você precisa fazer mais pesquisa, mais estudo, né? Precisa mais de preparo, é mais informação, muita coisa para você falar. Às vezes é data, é nomes de pessoas, enfim, uma infinidade de coisas. É mais trabalho, mas é um sermão, uma introdução que fica muito melhor, tá bom? Por exemplo, no mundo antigo, o pastor não era apenas quem guiava o rebanho, ele dormia com as ovelhas, as protegia, curava e conduzia. Esse é o pano de fundo de Davi ao escrever o Salmo de número 23. E tal. Enfim, um exemplo bem raso, tá? Rasíssimo, na verdade. Quando usar? Em sermões mais expositivos. Quando o contexto histórico é essencial para entender a mensagem, tá bom? Outro tipo de introdução ilustrativa, usar uma analogia, metáfora, fato científico, objeto ou evento atual. Criar um gancho visual e conceitual forte com o ouvinte. Por exemplo, o GPS recalcula sua rota quando você erra o caminho. Em Provérbios 3, 5 a 6, vemos que Deus também endireita nossos caminhos quando confiamos nele. Então, você usa isso aqui, esse tipo de introdução, em mensagens para públicos visuais ou auditivos, né, para facilitar a compreensão de conceitos mais abstratos também. Outro tipo de introdução, testemunhal. O pregador compartilha uma experiência pessoal ou algo que viveu. Gerar empatia, autenticidade, identificação. Certa vez enfrentei uma noite escura da alma, onde o medo parecia maior do que a minha fé. Foi ali que o Senhor me lembrou, não temas porque eu sou contigo. Quando usar esse tipo de introdução em sermões mais pastorais ou de superação, quando o pregador viveu algo relacionado ao tema da pregação, eu, de fato, não gosto desse tipo de introdução. Eu gosto de tudo sempre muito mais bíblico, tá? Texto, deixa a Bíblia falar. Eu gosto disso, tá? Eu falo muito pouco de mim, quase nada. Só quando acho extremamente necessário ou quando Deus manda mesmo, tá bom? Caso contrário, é texto. Eu quero fazer o texto falar. Eu quero dar voz ao texto, ao conteúdo bíblico, tá ok? Falar de mim, eu não salvo ninguém, não transformo ninguém, não mudo a vida de ninguém. Então, eu prefiro falar de quem transforma, de quem faz, tá? Outro tipo de introdução, profética ou confrontadora, tá? Começa com uma declaração forte, um apelo urgente ou chamado ao arrependimento. O objetivo é, claro, aqui, impactar o público e gerar uma resposta imediata. Por exemplo, se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? O problema não é se ele vem, é se estamos preparados. Entendeu? Então você gera já de cara essa conexão, né, esse impacto. Quando usar? Em mensagens evangelísticas, proféticas ou de confronto. Quando o Espírito Santo direcionar com clareza esse tipo de abordagem. Nono tipo de introdução, didática. Explica de forma objetiva a estrutura do sermão desde o início. Ajuda o ouvinte a acompanhar melhor
o raciocínio da mensagem. Hoje vamos aprender aqui 3 verdades fundamentais sobre a graça de Deus, o que ela é, o que ela faz e como devemos responder a ela. Quando usar? Em estudos bíblicos, cultos de ensino, conferências ou aulas, tá bom? Quando há necessidade de organizar bem o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Aldir, como que eu faço para escolher a melhor introdução? A introdução deve seguir, ou servir, melhor dizendo, ao propósito do sermão. Para escolher o tipo ideal, considere o seguinte, tá? Qual é a carga emocional do texto? Se for alto, tipo dor, perda, confronto, introduções narrativas, retóricas ou testemunhais funcionam melhor. O texto é claro e impactante por si só? Se sim, né, vá direto com uma introdução textual. É necessário entender o pano de fundo desse texto? Sim, então use uma introdução contextual. O público precisa visualizar o conceito? Sim, então use uma introdução ilustrativa. O tema exige confronto ou apelo imediato? Sim, então a introdução profética pode ser a melhor escolha, tá bom? Então, a introdução é como uma pista de decolagem, gente, tá? Do sermão. Se ela for bem construída, a mensagem alçará um voo com mais força e impacto. Então, a introdução é importantíssima. Gasta tempo nela. Pensa mesmo. Escreve, reescreve, lê, relê, arruma um ponto, puxa outro, mexe aqui, arruma lá. Ela precisa estar boa. Ok? E agora? Agora a conclusão. É o momento da síntese e apelo. A conclusão de um sermão, queridos, é muito mais do que um encerramento formal, tá bom? Tem gente que não se atende, faz tudo isso na hora de concluir o sermão, acaba fazendo uma conclusão ruim. É a hora da aterrissagem. Tem que aterrissar bem, gente. Ok? Então vamos lá. Ela é o momento em que a palavra pregada pede uma resposta. É onde a mensagem desce da mente ao coração e o ouvinte é desafiado a agir, crer, mudar ou se entregar. Um sermão que termina sem resposta é uma carta sem destinatário, eu costumo dizer isso, tá bom? O que a conclusão deve fazer? Reforçar o tema principal do sermão, ou seja, traga de volta a ideia central com clareza sem repetir toda a pregação. Não vai repregar, gente, pelo amor de Deus, tem gente que faz isso. Ele já pregou, ele começa a repregar toda a mensagem de novo na hora da conclusão. Não é isso não é conclusão, tá bom? Use uma frase forte que resuma a mensagem em poucas palavras, tá bom? A conclusão deve chamar o ouvinte a uma ação. Toda a palavra de Deus exige uma resposta, fé, arrependimento, mudança, entrega. Então a conclusão deve ajudar o ouvinte a perceber o que Deus espera dele. Criar um ambiente de reflexão e decisão. Tá? Pode incluir um momento de silêncio, oração, apelo, ministração, um convite a uma entrega. Deve ser feita com autoridade espiritual e sensibilidade também, tá bom? Então vamos aqui, formas de você concluir um sermão. Aqui estão algumas abordagens práticas, tá bom? Que vocês podem usar aí como referência para construir conclusões eficazes, tá? Conclusão com reafirmação do tema. Reafirmar a mensagem principal de forma marcante e resumida. Vimos hoje que Jesus é a única fonte capaz de saciar a sede da alma. Ele atravessa barreiras, confronta com amor e oferece a água da vida. A pergunta é, você vai continuar com sede ou vai beber dessa fonte hoje? Uau! Muito bom, tá bom? Conclusão com aplicação prática. Desafia o ouvinte a agir com base na palavra recebida. O que você precisa fazer hoje? Perdoar, recomeçar, confiar, obedecer? A palavra foi pregada, agora a resposta é sua. Ok? Conclusão com oração ou ministração. Encaminha o encerramento com um momento de oração, intercessão ou palavra profética.
Vamos orar, Senhor, que cada coração aqui hoje reconheça a sua sede e corra para ti, a fonte de água viva, que barreiras caiam, que feridas sejam tratadas e que haja uma entrega verdadeira em nome de Jesus. Outro tipo de conclusão aqui, conclusão com apelo evangelístico, usada quando o sermão tem foco evangelístico ou de reconciliação. Talvez você tenha vindo hoje como aquela mulher de Samaria, escondendo a dor, carregando a culpa, mas Jesus te encontrou, ele te oferece nova vida. Hoje é dia da sua salvação, você quer entregar a sua vida a ele, então é fazendo esse apelo, né? Outro tipo de conclusão aqui, conclusão com releitura do texto bíblico, né? Então você volta ao texto inicial para mostrar como tudo se cumpriu ou se esclareceu. Por exemplo, agora que você ouviu a mensagem, leia novamente João 4,14 e veja como ela se aplica à sua vida. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Eu não uso muito isso aqui, não gosto muito, mas é um tipo também. Eu preciso, como professor, é minha obrigação te mostrar as possibilidades que existem, ainda que eu não goste de uma ou de outra, eu preciso apresentar para você, tá bom? Erros comuns aí na hora da conclusão e como evitá-los. Terminar de forma abrupta e confusa, tá bom? Evitar frases como, era isso que eu tinha para falar hoje, amém? Acabou. Já vi muito fazerem isso, tá? Muitos fazerem isso. Repetir todo o sermão, como eu já disse para vocês aqui já. O resumo deve ser objetivo, impactante, não cansativo. Fazer o apelo desconectado da mensagem. A resposta precisa estar alinhada com o que foi pregado, irmãos. Ok? Então, uma boa conclusão não apenas encerra um sermão, ela abre uma porta para o Espírito Santo agir no coração do ouvinte. Tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui uma atividade prática, tá bom? Pegue um dos tópicos do sermão aqui que a gente trabalhou sobre a mulher samaritana, em João 4, tá bom? Escreva 2 conclusões diferentes para o sermão, uma com aplicação prática, outra com apelo evangelístico, e compartilhe isso aqui no grupo nosso no Telegram, se você quiser, tá bom? E nós vamos analisar isso aí e dar a vocês um parecer nosso acerca do que você fez, tá bom? Outro ponto, ou deixa eu te acabado, não tem o último, tá bom? O servo e a mensagem é a preparação interna do pregador, tá bom? David Wilkerson disse que o pregador prepara o sermão, mas Deus prepara o pregador. O pregador prepara o sermão, mas Deus prepara o pregador. A excelência na pregação não depende apenas de técnica, estrutura ou criatividade. Um sermão bíblico e poderoso, ele nasce quando há intimidade com Deus, integridade de vida e obediência à palavra. Quando há isso, tá bom? Então, você não prega apenas com palavras, você prega também com a vida, tá bom? Então, além da técnica, o pregador precisa de oração constante, o sermão começa com o joelho no chão, tá ok? Não com o teclado ou o celular ou um mouse na mão, ok? Santidade. O púlpito não é lugar para uma vida incoerente. Terceiro, dependência do Espírito Santo. Ele é o verdadeiro autor e aplicador da palavra. Quebrantamento. Pregar com lágrimas no coração e humildade na alma. Obediência ao que se prega. A mensagem deve passar primeiro pelo pregador. Pregue com autoridade, mas nunca sem quebrantamento. Outra coisa que eu preciso falar com vocês aqui nessa aula, já vai dar quase 1 hora de aula, hein, gente? Olha só. São sobre erros comuns na construção do sermão, tá bom? Evite atitudes e práticas que comprometem a fidelidade e a eficácia dessa pregação. Improvisar sempre chamando de direção do Espírito. Sem preparo e sem responsabilidade. Isso é coisa de preguiçoso, tá? A turminha do improvisar sempre, que chama de direção do Espírito, isso é gente preguiçosa que não gasta tempo estudando, se preparando, lendo livro, fazendo pesquisa, ouvindo mensagem, ouvindo estudos, tá bom? Essa é a turminha que gosta de púlpito, gosta de microfone, mas não gosta de gastar
as pestanas, como dizia minha avó, né? Lendo, estudando, papirando, como a gente dizia no quartel, tá bom? Então, você quer ser um pregador de destaque com uma mensagem diferente? Investe tempo no sermão. Geralmente as pessoas dizem assim, poxa, mas vou trazer um pregador aqui, o pregador vai sair caro para trazer esse pregador. Caro. Vem aqui falar 40 minutos, só 50 minutos. Pois é, às vezes um sermão meu de 40 minutos, de 50 minutos, eu levei às vezes 20 horas, 12 horas para preparar ele. Muita pesquisa. Investimento. E não é só isso. Tempo de oração, de consagração. A pressão durante o dia todo pensando em como vai ser, que você precisa pregar. O tempo que você gastou. Aí a gasolina, é o carro. Não vou nem entrar nesse detalhe, isso aqui é assunto para outra hora. Tá bom? Vamos lá. Outro erro comum, copiar esboços prontos sem fazer sua própria exegese e oração. O que eu entrego para vocês é para ajudar vocês para facilitar, deixar mais rápido essa absorção dessas informações, tá bom, gente? Não é que é para você dar o Ctrl+C, Ctrl+V e sei lá pregar, ok? Você precisa pegar esse conteúdo, jogar por exemplo, no teu bloco de anotações aí, no teu Word, e aí a partir daquilo dali você começar a colocar suas ideias, aquilo que Deus vem te inspirando e etc, tá? Colocar frases bonitas ou versículos soltos sem coerência com o texto. Gente, não faça isso. Espiritualizar tudo sem explicar nada ao ouvinte. Tem gente que faz isso demais. Fazer do púlpito um palco, buscando espetáculo em vez de edificação. O sermão não é a sua voz, tá, gente? É a voz de Deus falando através de você. Você é só um instrumento, o cano por onde passa a água que vai matar a sede do público. Então, a construção do sermão, ela exige respeito ao texto bíblico. Não podemos distorcer a palavra para encaixar nossas ideias. Fidelidade ao autor, pregamos para agradar a Deus, não ao público. Amor pelo ouvinte. Nosso objetivo é edificar, não impressionar. Obediência à verdade. A palavra deve, primeiro, transformar o pregador. Charles Spurgeon disse, não é o estilo do sermão que muda vidas, é a verdade do texto ungida pelo Espírito que transforma. Tá ok, gente? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Vou deixar uma outra tarefa aqui para vocês, que eu acho que vai ser importante você fazer isso, tá? Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12, fala sobre Jesus curando ali o paralítico em Cafarnaum. Você vai pegar esse texto e vai seguir os 7 passos da construção desse sermão que eu ensinei para você. Então, o texto bíblico já está escolhido, vai ser Marcos capítulo 2 aí, como eu disse, do versículo 1 ao 12. Você vai fazer a exegese completa dele, a definição do tema central, o desenvolvimento dos tópicos, contendo exposição do versículo ou do trecho que você está propondo falar, tá bom? Explicação bíblica contextual, frase de impacto, aplicação prática, palavra profética ou declaração de fé. Por fim, construa a introdução coerente e conectada ao tema, faça a conclusão com apelo e síntese e pregue para você mesmo em alta voz, avalie a fluidez, clareza e impacto dessa mensagem, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Quase 1 hora de aula. E eu sei que vocês vão ver essa aula mais vezes, porque vai ser importante fazer isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.